essas são algumas das cláusulas de proteção que podem ser utilizados no sistema de holding familiar. Esse sistema, uma das grandes vantagens é que é totalmente adaptável à vontade dos titulares desse patrimônio. No momento da transferência, eles é que decidem como eles querem fazer. Então ele é muito flexível, não tem um protocolo padrão, é completamente adaptável às necessidades, às demandas de cada grupo familiar. Então, por exemplo, cláusula de incomunicabilidade. Se o titular desse patrimônio não quiser que aquela transferência de bens seja comunicada, tenha comunicação com o cônjuge do herdeiro, é possível colocar essa cláusula que aí mesmo que ele seja casado ou em comunhão de bens, não há essa comunicabilidade. Inalienabilidade. Não apenas o herdeiro não pode vender esse bem, como não pode onerar de forma que cause eventualmente uma alienação. Por exemplo, uma hipoteca, uma fiança, alguma coisa assim, uma caução que o herdeiro der as cotas dele em garantia de determinada dívida, alguma coisa assim. Se ele não paga a dívida, aquelas cotas vão ser alienadas para pagar a dívida. Então, essa cláusula de inalienabilidade impede que essas cotas sejam liquidadas para pagar determinada dívida. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, se houver a cláusula de impenhorabilidade. O que é a penhora? A penhora é o ônus judicial sobre determinado ativo, determinado bem, que de tal forma que esse bem seja levado a leilão judicial e quem compra para transformar aquele valor em dinheiro. Então quem compra esse ativo vira o dono. Então, com a cláusula de impenhorabilidade, você impede que toda essa sequência aconteça e isso é respeitado pelo judiciário, principalmente se tiver uma cláusula no contrato social que aquele é uma sociedade de pessoas. Na sociedade de pessoas, só entra na sociedade se os demais titulares aceitarem. Numa situação de uma penhora judicial, é muito improvável que haja esse aceite desse novo titular dessas cotas de entrar na pessoa jurídica. Então, o próprio judiciário respeita essa cláusula, porque não faz sentido você alguém comprar essas cotas se ele não vai conseguir entrar depois na sociedade. Existe uma outra cláusula que é a cláusula de reversão. Falecendo o donatário, aquele que recebeu as cotas, se ele falecer antes do doador, antes do titular, as cotas voltam, a doação é desfeita e volta para o titular. Então, não vai para inventário, né, para os netos, por exemplo, do titular. Ele volta para o titular e esse titular vai ver o que vai fazer, pode redistribuir isso, pode doar direto para os netos também, pode fazer o que conforme for a situação. E existe uma cláusula que é uma cláusula de ouro, que é chamada call option, que é a possibilidade de você recomprar todas as cotas daquela sociedade e refazer todo o planejamento ou desistir de todo aquele planejamento. É fixado um valor pré-determinado para aquelas cotas, um valor não muito alto, né? É mais simbólico. Então o titular recompra, vamos supor que nasceu mais um filho, então um temporão, então precisa reorganizar aquela distribuição daquelas cotas para que todos os herdeiros tenham sua cota à parte, né? Então é um sistema, existem outras cláusulas, por exemplo, lock-up, né? Então os herdeiros são obrigados a ficar na sociedade por determinado prazo após o falecimento do titular. Ou, por exemplo, a cláusula de remuneração do sócio
que quer se retirar da sociedade. Né? A lei fala, dá um prazo pequeno, acho que são 90 dias, se não me engano. Você pode colocar isso, por exemplo, em 60 pagamentos mensais. Ou se for uma produção rural, você pode colocar isso em conforme for acontecer a safra, conforme for o pagamento da safra, uma vez por ano, 2 vezes por ano, cotas anuais. Então existe uma série de modelos, de cláusulas que podem ser utilizados como sistema de proteção da holding. E se você gostou desse conteúdo, eu vou dar uma palestra online, gratuita, então fique atento, porque só quem fizer a inscrição é que vai receber o link para acessar essa palestra. Então fique atento para fazer a sua inscrição também.